Não, perdoar não é esquecer. Não esquecemos das experiências vividas, especialmente aquelas que provocaram feridas. Como é que se apaga da memória um divórcio? Ou um filho no mundo das drogas? Ou o motorista bêbado que atropelou o cônjuge? Ou a experiência de ter estado numa prisão? Como alguém se esquece de uma guerra? Ou do dinheiro perdido por causa de um mau conselho? Como Sadraque esqueceria a fornalha ardente? Ou Daniel esqueceria a cova dos leões? Como José esqueceria a indiferença de seus irmãos? Como Cristo esqueceria a traição de Judas ou a negação de Pedro? Como você esqueceria a maledicência proferida? Como esqueceria o pecado exposto e o processo disciplinar ou a ferida aberta e cutucada constantemente? A verdade é que nos lembramos de tudo, especialmente daquilo que fere, pois mesmo quando nos esforçamos para esquecer, temos uma natureza pecaminosa que, por sua vez, se esforça para nos fazer lembrar, a fim de nos fazer odiar, rejeitar, amargurar e ansiar por vingança. Tornou-se comum a ideia de que, se você realmente não esqueceu, é porque não perdoou de verdade. E esse entendimento foi abraçado no meio da igreja. Mas isso não reflete a verdade bíblica. Alguns citam textos como o de Jeremias, capítulo 31, verso 34, que diz: Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus pode se esquecer? Como pode um Deus onisciente esquecer? Como pode um Deus eterno esquecer? Além disso, em outras passagens bíblicas, Deus afirma que se lembra de todas as nossas iniquidades. Como, por exemplo, Eclesiastes 12, versos 13 e 14, que afirma que Ele, o Senhor, conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até o que ainda está escondido. O conceito que Deus deseja transmitir não é que o acontecimento ou o próprio pecado seja esquecido, mas que o juízo da ofensa foi removido. Em outras palavras, diante da lembrança, ele não mais sustenta em juízo o pecado cometido. Somos seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador. Seres conscientes que precisam lidar com o conhecimento e suas consequências, com coisas objetivas e subjetivas. Logo, não temos a inclinação e a possibilidade de nos esquecer de todas as ofensas que sofremos na vida. Então, nos lembramos. Mas podemos e devemos escolher reagir às nossas recordações em sintonia com os preceitos do Senhor. Podemos aquietar e prosseguir na vida ou deixar que as lembranças nos dominem, nos maltratando e nos levando a maltratar os outros. O perdão não é, antes de tudo, um sentimento, mas uma escolha que vai além dos sentimentos. É um ato da vontade que deve nascer pelo conhecimento e acontecer pela submissão a um referencial. O perdão é uma promessa, um compromisso de não usar a ofensa contra alguém no futuro, de não falar com outros sobre aquele problema, de não insistir. Entenda, biblicamente falando, Deus não nos dá autoridade de tomar vingança. Não nos concede a habilidade de tomar vingança e não nos dá conhecimento completo sobre o que é justo, como só Ele possui. O Senhor é o nosso referencial. Assim como Ele nos perdoou, mesmo não sendo merecedores, mas, ao contrário, rebeldes a Ele, somos exortados a perdoar. Escrevendo aos Efésios, no final do capítulo 4 e início do capítulo 5,
O apóstolo Paulo afirmou o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Somos ensinados a adorar ao Senhor, movidos pela atitude de Cristo para conosco. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também nós, à sua semelhança, devemos fazê-lo para com os outros. É uma questão de adoração. É uma questão de submissão. Fazê-lo determina edificação para a nossa vida. Resistir determina amargura, ira, dissolução, insensibilidade, problemas físicos, emocionais, espirituais, promovidos pelo domínio do pecado em nossa alma. Então, adore ao Senhor sempre, perdoando como seu Senhor.